Olá! Na nossa última aula, nós comentamos sobre o tratamento da água e aí nós vimos alguns métodos de separação que nós já conhecemos que estão envolvidos no tratamento da água. Na aula de hoje, nós falaremos sobre o tratamento de esgoto e a separação e reciclagem do lixo e aí veremos também alguns métodos de separação que nós já conhecemos. Nós então já vimos que a água, antes de chegar na nossa casa, ela vai passar por várias etapas de tratamento. Mas e aí? E a água que sai das nossas residências? Para onde ela vai? Gente, toda a água que nós utilizamos para nossa higiene pessoal, para nossa alimentação, para limpeza, ela é devolvida para a natureza na forma de esgoto. Então, toda a água que nós utilizamos para alguma atividade, quando a gente elimina essa água, já consideramos essa água descartada como um esgoto, tá? E aí, depois esse esgoto, ele vai ser despejado em rios e mares, normalmente, né, sem qualquer forma de tratamento, de ser tratado antes. Depois que a gente faz uso da água, gente, a gente contamina ela, a gente polui ela de várias formas. Então, antes dela ser devolvida para o ambiente, ela deveria ser tratada, tá? Então, todo o esgoto gerado nas nossas casas, ele deveria ser coletado por redes coletoras e ser enviado para as estações de tratamento de esgoto, que são as ETs, para ser tratado e aí só depois ser liberado para o ambiente. Então, pensando que, vamos imaginar que todas as cidades possuem uma estação de tratamento de esgoto, tá? Para coletar o esgoto da cidade toda, para fazer o tratamento e para liberar no meio ambiente. Tá? Então, vamos utilizar aqui uma estação de tratamento de esgoto para a gente ter uma noção de como funciona todo o processo de tratamento. Tá? Então, primeiramente, o esgoto ele tem que ser coletado das nossas residências. Então, a primeira fase, captação. Então, ele vai ser coletado por redes coletoras e aí ele vai ser encaminhado para a estação de tratamento de esgoto. Quando ele chega na estação de tratamento de esgoto, esse esgoto ele passa por um tanque e nesse tanque vai acontecer o processo de gradeamento. Aqui novamente ele vai passar por grades, né? E essas grades vão barrar todo o material sólido, papelão, garrafa, sacolinha, todo o material sólido vai ficar preso nessas grades, tá certo? Depois da etapa do gradeamento, o esgoto então ele vai ser conduzido para um outro tanque para tentar separar a areia, tá? De todo o esgoto. Depois desse tanque, ele vai em direção a um próximo para acontecer o processo de decantação. Aqui nesse processo, gente, decantação ou decantadores primários é aquele processo em que a sujeira que está pesada, né, que está presente no esgoto, ela vai ficar nesse tanque em repouso e aí o que tiver de sujeira que for pesado, essa sujeira ela vai decantar no fundo do tanque. Então o esgoto vai ficar nesse tanque por algum tempo para que essa sujeira então se sedimente, né, no fundo do tanque de decantação. Depois de algum tempo, esse esgoto então segue em direção para um outro tanque para acontecer o processo de aeração. Nesse processo, gente, lembrando que o esgoto ele está sujo, então ele está totalmente poluído, totalmente contaminado aqui ainda. Então existe muitos micro-organismos presentes, tá? E muitas bactérias. Existem várias bactérias que se reproduzem quando elas estão presentes, quando está presente o oxigênio. E uma dessas bactérias que está presente no esgoto, elas precisam do oxigênio. Então, nesse tanque é injetado, né, uma grande quantidade de ar, e aí essas bactérias vão começar a se aproveitar do oxigênio, né, que está disponível no ar, e para elas se reproduzirem.
E conforme elas vão se reproduzindo, elas precisam de alimento, né, para ela poder crescer e reproduzir. E como é esgoto, gente, esgoto tem muita sujeira, muita matéria orgânica, é um local propício para elas, para essas bactérias. Então, elas começam a se aproveitar do oxigênio, se reproduz, tem muita matéria orgânica para elas se alimentarem, elas se alimentam, vão reproduzindo cada vez mais. E aí, no final de tudo, nós vamos ter uma grande quantidade de bactérias se alimentando de matéria orgânica e pouquíssima matéria orgânica no final do processo, tá? Então, nesse tanque de aeração, vai ser injetado o oxigênio, as bactérias vão fazer o uso do oxigênio, vão se alimentar da matéria orgânica presente no esgoto, e aí, depois de um certo tempo, esse esgoto vai ser conduzido com uma carga, né, de resíduo muito menor, então uma quantidade de sujeira muito menor, ele vai ser conduzido para um próximo tanque, que é novamente o processo de decantação, então os decantadores secundários. Nesse tanque, o esgoto ele vai ficar em repouso novamente. Se ainda tiver alguma sujeira pesada, essa sujeira ela vai se decantar no fundo do tanque. E aí o esgoto ele já está mais limpo, né? Mais propício a ser descartado, então, para o ambiente. Ele pode ser, então, esse esgoto saindo do processo de decantação, ele pode seguir, ser despejado para o ambiente, ou ele pode ser encaminhado para a estação de tratamento de água. Isso acontece, gente, em indústrias. Tem algumas indústrias, alguns segmentos, né, de alguns ramos que existem estação de tratamento de água e de esgoto dentro da indústria. Então, toda a água captada, né, do processo da geração de algum produto, ela é encaminhada para a estação de tratamento de esgoto, ela é tratada. E depois ela é encaminhada para a estação de água para ser tratada. Tá? E aí, reutilizam essa água em outras coisas dentro da indústria. Então, por exemplo, lavar caminhões, lavar pátios, molhar, fazer irrigação de plantas, tá? Em algumas indústrias, então, a gente tem esses dois processos, tratar o esgoto e tratar a água, tá certo? Normalmente, nas cidades, o esgoto, depois de tratado, ele é lançado para o ambiente. Gente, sistema de esgoto, ele existe para afastar a possibilidade de contato dos nossos dejetos, né? Pensa nas nossas, tudo que a gente libera, então nossas fezes, a nossa urina. Tentar eliminar o contato desses dejetos com a população ou com a água, né, que possa ser usada para abastecimento, ou contato com alimento, ou com contato com organismos que possam ser transmissores de doenças, tá? Então, a falta de saneamento no país, ela vai deixar o índice de qualidade da água muito abaixo. Se eu não tenho saneamento, vai interferir na qualidade da água, tá? E aí, ameaça a saúde da população e vai ameaçar também a saúde do ambiente. Existem alguns dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação de Saneamento no ano de 2015 que fala que metade da população do nosso país ainda não tem sistema de esgoto, tá? Cerca de 100 milhões de pessoas não têm coleta de esgoto e tratamento, né, encaminhamento desse esgoto para uma estação de tratamento de esgoto. E aí, elas precisam arrumar alguma alternativa. E como alternativa, elas liberam os seus dejetos, né? Vamos pensar, fezes e urina, em fossas. Fossas são buracos no chão, ou diretamente nos rios, tá? Então, por isso a gente tem que pensar, a gente tem que ficar atento qual é a forma de descarte, né, desse tipo de resíduo nas redes de esgoto. Bom, sobre a separação e reciclagem do lixo, minha gente, primeiramente a gente precisa entender o que é lixo. Lixo é todo o conjunto de resíduos sólidos que é resultado das nossas atividades humanas. Então, por exemplo, casca de fruta. Eu uso a fruta, mas eu não utilizo a casca. Então, a casca já é um lixo. Eu usei, descartei, já é um lixo, tá? Já é considerado lixo ou resíduo.
Antigamente, o ser humano ele utilizava, ele extraía tudo que ele precisava de forma só o necessário para a sobrevivência, não é? Depois que ocorreu todo esse processo industrial, apareceram várias indústrias, surgiram muitos materiais no mercado, o ser humano ele começou a fazer uso de forma excedente, né, de todas as coisas. Então, assim, quanto mais você consome, mais lixo você gera. E aí começaram a aparecer os problemas relacionados ao lixo, porque não tem aonde a gente armazenar tudo isso. Esse lixo, gente, ele estraga. Se a gente for falar de alimento, ele vai estragar. Quando ele estraga, ele vai liberar mau cheiro, né? Que vai trazer muito incômodo para a sociedade, sem contar que ele pode atrair os animais que são transmissores de doenças, tá? Então, daí a gente começou a pensar em algumas formas de destino para cada tipo de lixo, tá? Para cada tipo de material que nós utilizamos. Bom, então dependendo da origem, o lixo ele pode ser enviado para reciclagem ou ele pode ser encaminhado por uma forma de tratamento mais adequada, tá? Então vamos pensar no lixo das nossas casas, tá? O lixo que a gente produz nas nossas residências, primeira alternativa que a gente poderia dar a esse lixo é a separação. Então, separamos aí em lixo úmido, em resíduo úmido e resíduo seco. O que seria resíduo seco? Papéis, metais, plásticos, vidros, tá? Então, desse tipo de material seco, nós poderíamos encaminhá-los, né, para a coleta seletiva. E a coleta seletiva, por sua vez, ela vai enviar esse tipo de material para as usinas de reciclagem. Então, vai pegar todo esse material e transformar em novos produtos. Agora, o lixo úmido, aí aqui a gente precisa fazer uma outra separação. O que seria o lixo úmido? Restos de alimentos, cascas de fruta, de legumes, filtros de café, guardanapo sujo, papel sanitário. Então, aqui existe uma opção também. Eu posso separar o que é orgânico de não orgânico. O que seria não orgânico? Guardanapo sujo, papel sanitário, dejetos de animais. A gente poderia separar esses que não pode ser usado e encaminhar para o aterro sanitário, por exemplo. E o que ficou, que nós chamamos de material orgânico, então restos de alimentos, resto de alimento não, gente, cascas de fruta, casca de legume, casca de ovos, folhas secas. Nós poderíamos separar esse material orgânico e fazer a compostagem. O que é a compostagem? É você utilizar esse tipo de material, misturar ele com terra, você cobrir, né, com alguma lona, deixar esse material sempre úmido e aí vai acontecer o processo de decomposição. No final do processo, né, depois de alguns meses, todo esse material orgânico, ele se misturou com a terra, ele se decompôs e formou e fez-se, né, um adubo. E esse adubo ele é riquíssimo em nutrientes e a gente pode utilizar ele numa plantação, numa horta, nos vasinhos, né, que a gente tem pela casa, tá? É uma forma super barata da gente produzir o adubo, tá certo? Agora, existe um outro tipo de lixo, que são os lixos, os resíduos hospitalares, que já é um lixo que ele tem que ter um tratamento diferenciado. Por quê? O lixo, então, dos hospitais, das clínicas veterinárias, das clínicas dentárias, dos laboratórios, é um material altamente contaminante, porque tem muito micro-organismo, eles né, contaminam as coisas muito fáceis. Então, a forma de destino deles tem que ser diferenciado. Então, para esse tipo de material, é interessante a incineração, tá? Incinerar, gente, é a mesma coisa que queimar. Então, você utilizar esses fornos, né, grandes, para você ir queimando esse tipo de material. Agora, o que ficou
O lixo que não foi para coleta seletiva, que não foi usado na compostagem, que não foi incinerado, ele segue dois caminhos. Ou ele vai para o lixão, ou ele vai para o aterro sanitário. O lixão é o que normalmente nós encontramos aí em quase todas as cidades, tá? E aí dá para a gente ver claramente a diferença de um lixão e de um aterro sanitário. Aqui no lixão, o caminhão do lixo, né, ele chega até essa área. Percebam que é uma área aberta, não tem nenhuma proteção no solo e esse lixo ele é jogado de qualquer jeito. Esse lixo, e perceba que existem muitos animais também, ó, e esses animais podem podem transmitir doenças, tá, para a população. O lixo, gente, vocês já perceberam quando a gente deixa o lixo na sacolinha em casa, ao passar alguns dias, a gente percebe um líquido que cheira mal, um líquido escuro? Então, esse líquido é chamado de chorume. E todo lixo que, quando entra em decomposição, ele libera esse resíduo, esse líquido. No lixão, esse chorume, ele pode atingir o solo, pode contaminar, infiltrar no solo, chegando até o lençol freático. E aí contamina a água do lençol freático, tá? Então, o lixão ele não é uma forma de destinação correta para os nossos lixos, mas é o que a gente mais encontra, tá? Na maioria das cidades. Agora, a forma correta de descarte, né, do lixo seria o aterro sanitário. Por quê? Aqui no aterro, gente, ó, percebam que é feito um buraco um tanto profundo. Nesse buraco existe toda uma preparação, então ó, é colocado um plástico impermeável, canaletas. Essa canaleta ela vai ficar responsável por coletar esse chorume. Depois essa canaleta envia para um tanque esse chorume para ser tratado e descartado de maneira correta. E aí o lixo chega, né, através dos caminhões, é colocado, né, sobre essa lona. O trator vai passar por cima para compactar esse lixo, vai ser jogado uma camada de terra, depois outra camada de lixo, e assim vai até chegar na superfície aqui, tá? E aí, quando o espaço todo já foi todo utilizado, né, já não cabe mais lixo, é feita plantação de árvores, de vegetais. Então, aí em cima do aterro, dá ainda para se fazer uma área verde. Tá certo? Então, aqui o solo ele é preparado, não tem contaminação pelo chorume, o chorume é coletado e aí no final o lixo não fica, né, exposto a céu aberto, tá? E não tem o risco aí de atrair animais e insetos que são proliferadores de doenças. E aí, gente, pensando, né, pensando nas consequências desse lixo para o ambiente, foi preciso encontrar algumas alternativas, tá? E aí essas soluções para esse problema, ele não pode ser em cima apenas de uma pessoa, tem que ser no coletivo, tem que ser comunitário, tá? E aí depende da consciência de todo mundo. E aí foi necessário repensar algumas atitudes e comportamentos para reduzir o consumo exagerado e o desperdício desse lixo, tá? Que nós produzimos em grande quantidade. Então, ó, foi criado os 5 R's. O que quer dizer? Reduzir, repensar, reaproveitar, reciclar e recusar, tá? Os 5 R's. E o que significa isso? Então, ó, o reduzir é você diminuir a quantidade de lixo que você produz. O repensar é você pensar que para você, por exemplo, comprar um celular todo ano. Então, a gente sabe que todo ano tem um modelo de celular novo no mercado. Então, você repensar se é necessário mesmo você comprar aquele produto e sabendo que aquele produto, antes de chegar no mercado, ele foi produzido, ele passou por todo um processo de produção, foi utilizado água, foi gerado lixo, foi gerado gases poluentes. Você repensar na cadeia como um todo, né, na preparação do produto. E aí você chegar na conclusão se você realmente está precisando de um determinado produto, ok? Reaproveitar. O reaproveitar é você
dar uma nova utilidade para alguns materiais. Então, por exemplo, roupas. Se você tem alguma roupa que não te serve, você repassar essa roupa para uma outra pessoa que possa reaproveitá-la. O reciclar. Reciclar é você separar, então, os produtos, papelão, metal, e encaminhar, né, para a coleta seletiva, que vai ser encaminhado para uma usina de reciclagem para ser transformado em outro produto. E recusar. Recusar é você evitar o consumo exagerado. Então, por exemplo, quando você vai ao supermercado para comprar apenas um produto, você, dependendo do produto, você pode recusar a sacolinha, porque nós sabemos que a sacolinha é plástico, né? E esse plástico ele demora muito tempo para se decompor no ambiente. Então, em alguns momentos, você conseguir recusar materiais, né, que vão se tornar lixo, tá certo? Então, esses 5 R's ele vem para nos ajudar a ter uma consciência melhor na quantidade de lixo que a gente produz diariamente nas nossas casas e pelas nossas atividades, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, até a próxima aula.